Irmãos e irmãs, nós estamos a começar o novo ano pastoral sob a marca da esperança. A esperança não engana. Em sintonia com a Igreja Universal, que celebra o Jubileu, faremos um caminho de acolhimento da graça de Deus que quer salvar toda a humanidade e que lhe oferece caminhos de encontro e caminhos de reconciliação. A esperança, o tema proposto pelo Papa Francisco, surge no momento da história da humanidade carregado de sinais negativos e que podem levar muitas pessoas ao desespero. As guerras são o mais visível, mas há muitos outros que podem passar despercebidos por se ancorarem no íntimo das pessoas e dos povos. Uma visão cristã da realidade, sem menosprezar todos esses sinais negativos, oferece-nos uma possibilidade de um caminho de esperança, o único que pode salvar-nos a todos. Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, é a nossa esperança. É a esperança que não engana. Recordamos a expressão dos discípulos: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A partir de um conhecimento mais desenvolvido da vida das pessoas e da pessoa de Jesus Cristo revelada pelo Evangelho, nós temos uma única missão. É a de ajudar os homens e mulheres, nossos irmãos, a fazerem um caminho de vida alicerçado em Jesus Cristo como único Salvador. Acolher a vida com esperança a partir da fé e testemunhá-la de forma simples, mas autêntica, mesmo no meio das maiores dores, é o contributo único que nos é pedido em ordem à salvação do mundo. As nossas catequeses, as nossas liturgias, as nossas ações de caridade e de justiça, a nossa vida, têm de ser portadores de esperança, pois só podem ter no centro a pessoa de Jesus, a nossa esperança, e ao mesmo tempo todos aqueles que Jesus ama. Como se ajudam as pessoas que sofrem os horrores da guerra a permanecer na esperança? Como levar os que vivem na pobreza ou na miséria a manterem viva a esperança? Como amparar os que são atingidos por dramas interiores e que correm o risco de perder o sentido para a vida a renascerem na esperança? Podemos encontrar grandes dificuldades face a estas interrogações, porque temos muita dificuldade em saber como, mas temos sempre a certeza de que Jesus sabe. Podemos não ser capazes de realizar estas missões, esta missão, mas acreditamos que é sempre possível anunciar aquele Senhor Jesus Cristo que, pelo amor divino, renova os corações. Muitas vezes teremos de fazer silêncio diante daqueles que estão à beira do abismo, mas nunca baixaremos os braços, nunca deixaremos de manter viva a confiança na oração que nos leva a entrar a nós e aos outros no coração de Deus. Nessa escola de oração, que é a escola de comunhão com Deus e com os irmãos, aprenderemos de que modo, com que palavras, com que silêncios, com que atitudes havemos de ser servidores da esperança que Deus dá, pois acreditamos que é o Espírito Santo que reza em nós, acreditamos que é o Espírito Santo que ilumina e que sugere por onde havemos de ir, o que fazer, o que dizer, como fazer e como dizer. Irmãos e irmãs, viver na fé cristã é por si mesmo o maior sinal da esperança que nos foi dada. E comunicar a fé, por outro lado,
comunicá-la por meio de palavras, de atos de evangelização, é o sinal de que não a queremos somente para nós, mas estamos disponíveis para tudo fazer para que chegue a muitos outros. Se o mundo em que nós vivemos precisa de sinais de esperança para renovar o seu caminho, o mesmo acontece com a nossa Igreja Diocesana de Coimbra. Nós, enquanto Diocese, precisamos da luz da fé para poder vislumbrar esses sinais que estão já presentes, mas porventura pouco visíveis e ainda misturados com muitas das nossas preocupações e até dos nossos fracassos. Quando Jesus anunciou aos discípulos a sua paixão, morte e ressurreição, eles não compreenderam o que lhes dizia e não manifestavam capacidade para aceitar que isso acontecesse ao seu Mestre e ao seu Senhor. Nós, ao olharmos para a nossa Igreja, humana e naturalmente, vemos com mais facilidade os sinais de morte do que os sinais de esperança e de vida. Mas é urgente que possamos escolher a mensagem da Páscoa. Ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará, como ouvíamos. É um facto que a Igreja já está a passar por uma situação de morte, como sempre aconteceu. Mas é também um facto e uma realidade para nós mais significativa, com maior força de renovação, que a Igreja está já também a viver na ressurreição, que deve tornar-se cada vez mais evidente para quem tem fé. Este ano pastoral tem de ser um ano de renovação da esperança na Igreja de Coimbra. Na passada sexta-feira, os secretariados, comissões e movimentos da nossa Diocese manifestaram uma profunda alegria face aos muitos sinais de esperança que se manifestam entre nós. A disponibilidade de tantas pessoas para fazerem caminho de edificação da Igreja é um deles, a vossa disponibilidade. O mesmo queremos que aconteça nas unidades pastorais, envolvendo os sacerdotes, os diáconos, os leigos que já assumem a sua fé de forma viva, que já trabalham com muito ânimo, mesmo que no meio de algumas dificuldades. Nós somos hoje muitos homens e mulheres que sentem a alegria de viver a fé, de pertencer à Igreja, de serem verdadeiras pedras vivas do templo do Senhor. O dinamismo sinodal em curso ajuda-nos já, e muito, a assumirmos a Igreja como comunidade que nos diz respeito, a podermos manifestar a nossa visão sobre os caminhos a percorrer e a pormos-nos todos em atitude de escuta do que o Espírito diz à nossa Igreja de Coimbra, em cada uma das suas comunidades. Estamos a procurar desenvolver o espírito de serviço, fruto do amor de Deus, do amor a Deus e à humanidade. Não esperamos recompensas e acolhemos até de coração a imagem referida por Jesus. Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. Não esperamos uma glorificação humana nem um aplauso terreno, mas aceitamos o caminho do sacrifício e da morte que conduz à ressurreição e à glorificação do Filho de Deus. Sabemos que ser testemunha do Evangelho constitui hoje um caminho duro, mas portador de alegria e de esperança, tanto para nós como para aqueles a quem queremos levar o Evangelho. Acreditamos ainda na palavra do livro da sabedoria que ouvíamos, segundo a qual, no meio das perseguições e derrotas, alguém virá socorrer-nos. Jesus Cristo, o justo e Filho de Deus que por nós morreu, já veio socorrer-nos e continua a vir sempre ao nosso encontro para nos socorrer. Ele vem salvar-nos, como esperaram os nossos antepassados na fé. Ele veio salvar-nos e percorre os caminhos das nossas paróquias juntamente conosco, leva-nos a conhecer a cruz e oferece-nos a esperança da vida eterna. Irmãos e irmãs,
nós somos hoje uma igreja mais pequena, mas mais participativa. Somos um clero menos numeroso, mas mais ativo. Somos comunidades com menos recursos materiais, mas mais ancoradas na palavra do Evangelho. Somos unidades pastorais consideravelmente grandes, mas a maior comunhão de pessoas e de meios. Somos uma igreja menos autoritária, mais participativa e sinodal. Somos também uma igreja menos clerical e mais consciente da sua condição de povo de Deus, em que todos receberam a igual dignidade de filhos. Somos também uma igreja menos fechada e menos burocratizada, mas mais aberta e mais acolhedora. Somos uma igreja mais disponível para propor Jesus Cristo como o caminho e a esperança que não engana, de uma forma livre, interessada, mas que não pretende impor-se a si mesma. Somos uma igreja mais serva de Deus e da humanidade do que uma sociedade desejosa de ser servida. E o que ainda não for é o que havemos de querer ser. Irmãos e irmãs, este ano pastoral, marcado pela graça do jubileu, precisa de ser vivido como um tempo especial de graça para a conversão pessoal ao Deus vivo. Precisa de ser vivido como uma oportunidade de renovação das nossas comunidades no Espírito Santo. Precisa de ser vivido como um dom para acolhermos Jesus Cristo, aquela esperança que nunca nos engana.